coisas que a gente guarda por tanto tempo dentro do peito, que quando finalmente saem, é como se abrisse uma comporta de açude no sertão. As águas vêm com força, arrastando o que encontram pela frente. Essas minhas lembranças ficaram guardadas por mais de 60 anos, mas hoje, com meus cabelos já brancos e as mãos enrugadas pelo tempo, sinto que preciso deixar essa história sair. Eu me chamo Regina. Nasci em um pequeno vilarejo no interior da Bahia, onde o cheiro de dendê e o som do berimbau embalavam as tardes quentes. Cresci entre as palmeiras, ouvindo o canto dos sabiás e os causos dos mais velhos na pracinha da igreja. A vida não era fácil, mas era simples. Meu pai trabalhava na roça, minha mãe cuidava da casa e dos 7 filhos. Eu era a caçula, a raspa do tacho, como diziam por lá. Foi no verão de 1955 que minha vida mudou para sempre. Eu tinha 17 anos, os olhos cheios de sonhos e o coração repleto de esperança. Naquela época, as moças do interior tinham poucas opções. Casar cedo, trabalhar na casa dos outros como empregada ou se dedicar à vida religiosa. Nenhuma dessas alternativas me parecia atraente. Eu queria mais. Queria estudar, conhecer outros lugares, ser independente. Um dia, chegou à nossa cidadezinha um homem importante. Era o coronel Joaquim Mendonça, dono de grandes fazendas na região e figura política influente. Diziam que ele tinha contatos até em Salvador, que na época vivia seu auge como capital da Bahia. Com ele veio sua esposa, Dona Eulália, uma mulher elegante e de poucas palavras. Ambos traziam consigo o cheiro da cidade grande e uma aura de poder que intimidava a todos. Foi Dona Eulália quem me viu pela primeira vez na feira de domingo, ajudando minha mãe a vender acarajés fresquinhos. Ela me observou por um longo tempo, sem dizer nada. 2 dias depois, bateram à porta da nossa casa. Era uma moça bem vestida que trazia um recado. A esposa do coronel Mendonça gostaria de falar com a senhorita Regina. Minha mãe, coitada, quase desmaiou de felicidade. Imaginou logo que era alguma proposta de trabalho, talvez como arrumadeira na casa grande. Para uma família pobre como a nossa, isso seria quase um milagre. Arrumou-me o melhor que pôde, com o vestido domingueiro, passou óleo de coco nos meus cabelos e me deu 1000 recomendações. Fale sim, senhora, não, senhora. Agradeça toda a oportunidade que lhe derem, menina. É a chance da sua vida. Se ela soubesse o que aquela chance realmente significava, tenho certeza que jamais teria me deixado ir. Mas como poderia saber? Éramos simples, confiávamos nas pessoas, principalmente naquelas que tinham poder. O que aconteceu depois? Ah, meu Deus! O que aconteceu depois carrego comigo até hoje, como uma cicatriz que nunca fecha completamente. Quando a gente é jovem, sonha demais e teme de menos. Eu não tinha medo do mundo lá fora. Na verdade, ficava imaginando como seria a vida na capital, com suas luzes, seus carros e toda aquela agitação que eu só conhecia pelos relatos de quem voltava de uma visita a Salvador. Naquele dia, lavei o rosto na bacia de louça que minha mãe guardava para ocasiões especiais. Ajeitei o vestido de chita florida, o mesmo que usava nas festas de São João, e com o coração batendo acelerado, fui até a casa grande na entrada da cidade. A casa do coronel Joaquim era a construção mais imponente de Cachoeira. Uma mansão de 2 andares, com uma varanda enorme que circundava toda a frente, colunas trabalhadas e um jardim onde flores que eu nunca tinha visto antes cresciam em canteiros bem cuidados. Parecia um palácio saído daquelas histórias que a professora lia para nós na escolinha. A empregada que me recebeu tinha olhos tristes. Lembro como se fosse hoje. Chamava-se Conceição, e enquanto me guiava pelos corredores da casa, falava baixinho, como quem tem medo de ser ouvida. Fique esperta, menina. Nessa casa as paredes têm ouvidos e os olhos nunca fecham. Não entendi bem o que ela queria dizer, mas senti um arrepio percorrer minha espinha. A sala onde Dona Eulália me esperava era fresca,
com móveis de madeira escura que brilhavam de tão polidos. Ela estava sentada numa cadeira que mais parecia um trono, vestida com um conjunto de seda azul e joias que cintilavam quando o sol entrava pelas janelas. "Ah, você veio! Ótimo!" Ela me olhou de cima a baixo, como quem avalia um animal no mercado. "Aproxime-se, quero ver seu rosto na luz." Eu obedeci, sem saber o que esperar. Ela circundou ao meu redor, tocou meu cabelo, examinou minhas mãos. "Não está tão mal quanto eu pensei. Tem um rosto bonito e mãos de quem não trabalhou demais na enxada. Quantos anos você disse que tem?" 17, senhora, respondi sentindo o peso do seu olhar. "Perfeito." Ela sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. "Vou ser direta com você, menina. Meu marido faz aniversário na próxima semana. 60 anos. Um homem importante como ele merece uma celebração à altura, não acha?" Balancei a cabeça, sem entender o que aquilo tinha a ver comigo. "Estou procurando moças para servir na festa. Moças bonitas, educadas, que saibam se comportar. A família toda estará lá. Políticos importantes, amigos de Salvador e do Rio de Janeiro. Você gostaria de ajudar? Pagarei bem. E quem sabe, se fizer um bom trabalho, podemos até arranjar algo permanente para você aqui na casa." Aquilo parecia um sonho. Trabalhar na casa do coronel seria uma chance de ouro para alguém como eu. Significava sair daquela vida difícil no roçado, poder mandar dinheiro para minha família, talvez até estudar um pouco. "Sim, senhora, eu adoraria", respondi sem hesitar. "Ótimo. Você virá para cá 3 dias antes da festa. Vai precisar de treinamento. Agora pode ir." Voltei para casa quase flutuando. Minha mãe mal podia acreditar quando lhe contei. Meu pai, que era homem de poucas palavras, apenas resmungou algo sobre ficar de olho aberto. Mas eu estava deslumbrada demais para prestar atenção. 3 dias depois, arrumei meus poucos pertences numa trouxinha e me despedi da família. Prometi voltar para visitar assim que pudesse. Minha mãe me abraçou forte, como se pressentisse algo. Minhas irmãs ficaram com uma ponta de inveja. Afinal, eu era a caçula e estava saindo primeiro de casa para uma vida melhor. Se eu soubesse o que me esperava, teria corrido na direção oposta. Quando cheguei à casa grande, fui levada diretamente para os fundos. Lá conheci outras 3 moças que também tinham sido escolhidas para a festa. Havia Maria do Carmo, de Maragogipe, uma moreninha de olhos vivos. Josefa, de Santo Amaro, alta e magra como uma taquara. E Iracema, de Feira de Santana, com cabelos negros que desciam até a cintura. Todas parecíamos animadas, mas havia algo estranho no ar. As empregadas da casa nos olhavam com uma mistura de pena e preocupação. Conceição, que parecia ser a mais antiga delas, cuidava de nós com um zelo que tinha um quê de desespero. "Meninas, vocês têm que entender uma coisa", ela nos disse na primeira noite, enquanto estávamos sozinhas no quarto dos fundos onde dormiríamos. "O coronel, ele não é um homem bom. Dona Eulália faz a vista grossa porque tem medo de perder a posição dela, o dinheiro, o status. Ela prefere..." Conceição parou, como se tivesse ido longe demais. "Prefere o quê?" perguntei, sentindo aquele mesmo arrepio da primeira vez. "Prefere encontrar distrações para ele." Entende o que estou dizendo? Nenhuma de nós entendeu completamente naquele momento. Éramos jovens demais, inocentes demais. Mas logo, muito logo, entenderíamos perfeitamente. Os 3 dias que se seguiram foram de preparação intensa. Aprendemos a servir à mesa, a nos movimentar sem fazer barulho, a sorrir sem mostrar os dentes, a baixar os olhos quando um homem olhasse para nós. Dona Eulália supervisionava tudo, implacável. Qualquer erro era punido com um beliscão ou uma bofetada. Na véspera da festa, trouxeram roupas novas para nós. Não eram uniformes de empregada como imaginávamos. Eram vestidos finos, decotados, com saias que mal passavam do joelho. Um escândalo para os padrões da época.
Mas, senhora, isso não é roupa de servir mesa, eu disse confusa. O tapa veio rápido e certeiro. Você serve como eu mandar, entendeu? Vista-se e não questione. Naquela noite, chorei em silêncio na cama dura, sentindo falta de casa, começando a entender o que Conceição tentara nos dizer. Ao meu lado, podia ouvir os soluços abafados de Iracema, a mais nova de nós, que tinha apenas 15 anos. O dia da festa chegou, e com ele, meu destino selado. A festa começou ao entardecer. Os convidados chegavam em carros luxuosos, as mulheres com vestidos caros e os homens em ternos impecáveis. Da cozinha, nós 4 assistíamos àquele mundo que parecia saído de um filme. Lembrem-se do que aprenderam, Dona Eulália nos disse, ajustando pela última vez nossos vestidos e passando mais uma camada de batom vermelho em nossos lábios. Era a primeira vez que eu usava maquiagem na vida. Sorriam, sejam gentis e façam tudo o que o coronel e os convidados pedirem. Havia algo sinistro naquele último pedido, mas engoli seco e assenti como as outras. O que mais poderia fazer? Cada uma recebeu uma bandeja com taças de champanhe. Quando entramos no salão principal, senti todos os olhares se voltarem para nós. Homens velhos, na maioria, comerciantes ricos, políticos, fazendeiros, todos amigos do coronel. Ele estava no centro da sala, um homem corpulento de bigode grisalho e olhos pequenos que pareciam avaliar tudo em termos de valor. Quando me viu, sorriu de um jeito que fez meu estômago revirar. "Ah, aqui estão as meninas!" ele exclamou. Eulália sempre sabe como me agradar no meu aniversário. Os outros homens riram, um riso gordo e úmido que me causou repulsa. Mas continuei sorrindo como me ensinaram. A noite avançou. Servimos comida, bebidas, sorrisos falsos. A cada hora que passava, os homens ficavam mais bêbados e mais ousados. Mãos que acidentalmente tocavam nossas cinturas. Comentários sussurrados quando passávamos perto. Por volta da meia-noite, depois que cortaram o bolo e cantaram parabéns, vi o coronel chamar Dona Eulália para um canto. Eles conversaram rapidamente. Ela olhou para nós 4, fez um gesto discreto com a cabeça. Conceição apareceu do nada ao meu lado e sussurrou: "Regina, ele escolheu você." "Escolheu para quê?" perguntei, embora algo dentro de mim já soubesse a resposta. "Para ser o presente dele. Venha, tenho que te arrumar." Meu coração gelou. Tentei recusar, dizer que queria ir embora, mas Conceição me puxou pelo braço com força. "Não complique as coisas, menina. Se você se recusar, sua família vai sofrer. O coronel tem poder nessa cidade. Ele pode fazer seu pai perder o trabalho, pode mandar vocês para fora da terra onde moram. É melhor aceitar calada." No quarto, ela me ajudou a trocar de roupa. Um vestido ainda mais indecente, perfume francês, mais maquiagem. "Aguente firme", ela disse com lágrimas nos olhos. "Pense em outra coisa. Amanhã tudo acaba." Mas não acabou no dia seguinte, nem no outro, nem na semana seguinte. Depois daquela noite, o coronel decidiu que eu ficaria na casa. Não como empregada, como ele disse aos outros, mas como sua protegida. As outras meninas foram dispensadas no dia seguinte, com algumas moedas no bolso e o aviso para manterem a boca fechada. Mandaram um recado para minha família dizendo que eu tinha sido contratada permanentemente e que estava bem. Enviariam dinheiro todos os meses, mais do que meu pai ganhava em meio ano de trabalho. Eles acreditaram ou fingiram acreditar. O que mais poderiam fazer? Os meses seguintes foram um pesadelo em câmera lenta. Vivia trancada num quarto nos fundos da casa, saindo apenas quando o coronel chamava. Dona Eulália me tratava com desprezo, como se eu fosse sujeira debaixo de seus sapatos caros. As empregadas tinham pena, mas medo demais para me ajudar. Conceição era a única que me dava algum conforto. Trazia comida melhor quando podia, emprestava livros para eu passar o tempo, me ensinava a ler melhor. "Estude", ela dizia. "Um dia isso vai acabar,
e você vai precisar de conhecimento para se virar no mundo. Numa tarde de março, uns 4 meses depois de ter chegado àquela casa, comecei a me sentir mal. Enjoos, tonturas, um cansaço que não passava. Conceição me olhou com aqueles olhos tristes dela e soube na hora. Você está esperando um filho, ela disse sem rodeios. O mundo desabou sobre mim, grávida, aos 17 anos, de um homem que me comprou como se compra um animal. O que vou fazer, Conceição? Chorei, desesperada. Vamos ter que contar a eles. O coronel precisa saber. A reação dele foi pior do que eu esperava. Me acusou de ter engravidado de propósito para dar o golpe. Disse que o filho não era dele, que eu era uma vagabunda que aproveitou a primeira oportunidade para me encostar em alguém rico. Dona Eulália estava furiosa. Viu só o que você trouxe para dentro da nossa casa? Gritou com o marido. Agora temos esse escândalo para administrar. Decidiram se livrar de mim. Não podiam me mandar de volta para casa. Seria confirmar os boatos que já corriam na cidade sobre a protegida do coronel. Arranjaram um chalé afastado, numa pequena propriedade rural que ele tinha perto de Santo Antônio de Jesus, cidade vizinha onde ninguém me conhecia. Fui levada para lá numa noite chuvosa, com apenas uma mala de roupas e a promessa de que receberiam dinheiro mensalmente até o bebê nascer. Depois disso, eu estaria por minha conta. O chalé era simples, mas limpo. Tinha um quarto, uma sala pequena com fogão a lenha e um quintal com algumas galinhas e uma horta mal cuidada. A única companhia era uma senhora idosa que morava numa casa próxima e foi paga para ficar de olho em mim. Foi ali, sozinha com meu medo e minha vergonha, que comecei a entender o que havia acontecido comigo. Não era apenas uma empregada que teve um caso com o patrão, como faziam parecer. Eu tinha sido vendida, comprada, usada, descartada. E agora carregava dentro de mim o fruto desse horror. Os meses no chalé foram de solidão, mas também de descoberta. Sem o coronel, sem Dona Eulália, sem os olhares de julgamento, comecei a me reconectar comigo mesma. Dona Gertrudes, a senhora que cuidava de mim, era dura e desconfiada no início, mas com o tempo foi amolecendo. Menina, você não é a primeira e nem vai ser a última que esse homem desgracou, ela me disse um dia, enquanto me ensinava a fazer uma compressa para as dores nas costas que a gravidez trazia. Mas tem um fogo nos seus olhos que as outras não tinham. Você vai sobreviver a isso. Aprendi a cuidar da horta, a lidar com as galinhas, a fazer pequenos concertos na casa. Melhorei minha leitura com os poucos livros que Conceição conseguia me mandar escondida. Escrevi cartas para minha família que nunca enviei, contando toda a verdade. Guardava-as debaixo do colchão, como um desabafo silencioso. Minha barriga crescia, e com ela, um sentimento estranho. Por um lado, odiava a ideia de carregar o filho daquele homem. Por outro, comecei a me apegar à criaturinha que se mexia dentro de mim. Não tinha culpa de nada, afinal. No 7º mês, o dinheiro que o coronel enviava atrasou. Depois, atrasou de novo. No 3º mês, sem receber nada, soube que algo estava errado. Dona Gertrudes, que ia à cidade fazer compras, voltou com a notícia. O coronel havia sofrido um derrame. Estava acamado, entre a vida e a morte. E agora? Perguntei apavorada. Dona Gertrudes deu de ombros. Agora você reza. Se ele morrer, Dona Eulália vai se livrar de tudo que lembre o marido, incluindo você e essa criança. O medo me dominou. Estava sozinha, grávida, sem dinheiro, sem família por perto, sem documentos. O coronel tinha guardado minha certidão de nascimento para que eu não pudesse fugir. Numa noite de tempestade, quando faltava apenas um mês para o parto, ouvi batidas fortes na porta. Meu coração disparou. Seria Dona Eulália vindo se livrar de mim? Era Conceição, encharcada pela chuva, com um embrulho debaixo do braço e olhar determinado. Vem comigo, Regina. Agora. O que aconteceu? O coronel morreu ontem.
Dona Eulália já mandou queimar suas coisas e está despachando todas as moças que ele... Você sabe, algumas estão sendo mandadas para outras cidades, outras estão recebendo dinheiro para ficar caladas. Ela me mandou trazer isso para você. Abriu o embrulho. Dinheiro, mais do que eu jamais tinha visto, e minha certidão de nascimento. Isso é pelo seu silêncio. Ela nunca mais quer ouvir falar de você ou dessa criança. Eu deveria ter ficado aliviada. Estava livre. Tinha dinheiro. Poderia começar de novo em outro lugar. Mas algo dentro de mim explodiu. Raiva. Uma raiva que eu não sabia que tinha guardado todos aqueles meses. Eu não quero o dinheiro dela. Não quero nada que venha daquela casa. Conceição me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Não seja boba, menina. Pense no seu filho. Esse dinheiro pode dar a vocês um recomeço. Um recomeço baseado no mesmo silêncio que permitiu que isso acontecesse? No mesmo medo que manteve você, eu e tantas outras caladas? Não, Conceição. Acabou. Naquele momento, senti uma dor aguda que atravessou minhas costas e desceu pela barriga. Um líquido quente escorreu pelas minhas pernas. Ai, meu Deus! Conceição exclamou. A bolsa estourou! As horas seguintes foram um borrão de dor, gritos e sangue. Dona Gertrudes e Conceição fizeram o que puderam, mas o parto foi difícil. Por mais de uma vez, pensei que ia morrer ali mesmo, naquele chalé perdido no meio do nada, assim como minha mãe quase morreu ao me dar à luz. Quando já não tinha mais forças, quando estava pronta para desistir, ouvi um choro. Agudo, indignado, vivo. Minha filha tinha chegado ao mundo. Conceição a colocou em meus braços. Uma menina pequena, com uma penugem escura na cabeça e olhos que pareciam saber todos os segredos do mundo. Olhando para aquele rostinho vermelho e enrugado, tive uma certeza absoluta. Eu não voltaria para casa em silêncio. Não aceitaria o dinheiro pelo meu silêncio. Não deixaria que minha filha crescesse na mesma sociedade que permitiu que me vendessem como um objeto. Vou contar tudo, disse a Conceição, minha voz fraca, mas determinada. Vou denunciar o coronel, a esposa dele, o sistema todo. Ele está morto, Conceição lembrou. E ninguém vai acreditar em você contra a palavra de Dona Eulália. Ela tem amigos influentes, dinheiro, status. Você é apenas uma menina pobre do interior com um filho sem pai. Então vou para Salvador, ou para o Rio de Janeiro. Vou encontrar um jornal, alguém que me escute. E condene sua filha a crescer como a filha da escandalosa? Pense bem, Regina. Eu olhei para minha filha novamente. Ela tinha parado de chorar e me encarava com uma expressão séria, como se entendesse tudo o que estava acontecendo. Naquele momento tive que fazer a escolha mais difícil da minha vida. Minha filha nasceu numa madrugada de abril, quando as primeiras chuvas do inverno nordestino começavam a cair. Eu a chamei de Esperança, não por acaso. Era o que ela representava para mim, a esperança de um recomeço, de uma vida diferente daquela que tentaram me impor. Naquela noite, com minha filha nos braços e a raiva ainda queimando dentro de mim, tomei uma decisão. Não seria pelo caminho do escândalo que eu encontraria minha justiça. Conceição disse depois de muito pensar. Você tem razão. Não posso expor minha filha a isso. Vi o alívio no rosto dela. Mas também não vou ficar calada. Não vou aceitar esse dinheiro sujo e fingir que nada aconteceu. O que você pretende fazer então? Vou recomeçar. Longe daqui, onde ninguém me conheça, onde ninguém conheça o coronel ou sua família. Vou criar minha filha com dignidade, contar a verdade a ela quando chegar a hora. E vou ajudar outras mulheres como eu. Conceição me abraçou chorando. Sabia que nunca mais nos veríamos? 2 semanas depois, quando recuperei as forças, arrumei minhas poucas coisas. Peguei apenas o suficiente do dinheiro para a viagem. O resto dividi entre Conceição e Dona Gertrudes, como agradecimento pela ajuda. Não queria nada que viesse das mãos da família Mendonça. Viajei para São Paulo,
Uma cidade grande o suficiente para me perder, para recomeçar. Aluguei um quartinho nos fundos de uma casa no Brás, bairro de imigrantes e operários. Consegui trabalho como costureira numa fábrica de roupas. O dono, seu Antônio, um italiano de coração mole, permitiu que eu levasse Esperança comigo. Ela ficava num cestinho ao lado da minha máquina de costura enquanto eu trabalhava. Os anos não foram fáceis. Criei minha filha sozinha, trabalhando duro, economizando cada tostão. Às vezes, a vergonha e a raiva voltavam com tanta força que eu passava noites inteiras acordada, pensando em voltar para a Bahia e confrontar Dona Eulália, expor tudo o que aconteceu. Mas então olhava para minha filha dormindo e a coragem se transformava em determinação de outra natureza. Esperança cresceu forte e inteligente. Quando completou 5 anos, consegui matriculá-la numa escola pública. Ela adorava estudar, devorava livros, fazia 1000 perguntas sobre o mundo. Era curiosa como eu tinha sido na idade dela, mas com oportunidades que eu nunca tive. Mãe, cadê meu pai? Ela me perguntou um dia quando tinha 7 anos. As outras crianças falavam de seus pais, e ela notou que o dela nunca estava presente. Seu pai morreu antes de você nascer, respondi. Não era uma mentira completa. Anos mais tarde, quando ela tinha 15 anos, a mesma idade que eu tinha quando tudo aconteceu, contei a verdade. Não todos os detalhes sórdidos, mas o suficiente para que ela entendesse. Em vez de me julgar, ela me abraçou e chorou comigo. Você é a mulher mais forte que conheço, mãe, disse. Quero ser como você quando crescer. Não, filha, respondi. Quero que você seja mais, muito mais. E ela foi. Estudou, formou-se professora, depois fez faculdade de Direito, tornou-se advogada defendendo mulheres vítimas de violência. Casou com um homem bom, me deu 3 netos maravilhosos. Hoje, aos 85 anos, sentada na varanda da casa que minha filha comprou para mim, olhando meus netos brincarem no jardim, penso em tudo o que vivi. A dor nunca desapareceu completamente. Há cicatrizes que o tempo não apaga, mas aprendi a conviver com elas, a transformá-las em combustível para seguir em frente. Nunca voltei à Bahia. Nunca soube o que aconteceu com Dona Eulália, com Conceição, com minha família. Às vezes me pego imaginando como teria sido se eu tivesse escolhido outro caminho, se tivesse aceitado o dinheiro e ficado em silêncio, se tivesse denunciado tudo, se tivesse voltado para casa. Mas não me arrependo da escolha que fiz. Fui o presente de aniversário do coronel. Me vestiram, me maquiaram e disseram: agora vá sorrir. Mas eu escolhi não sorrir para sempre. Escolhi reagir, sobreviver, reconstruir. Minha história não é única. Existem tantas Reginas por aí, mulheres que foram tratadas como objetos, como mercadorias. Algumas conseguiram escapar como eu. Outras não tiveram a mesma sorte. É por elas que conto esta história hoje, para que nenhuma outra menina seja comprada e vendida como eu fui. Para que nenhuma outra avó tenha que contar à neta uma história como a minha. Se você está lendo isto, talvez conheça alguém que passou por algo parecido. Talvez seja você mesma. Quero que saiba que não está sozinha. Que há vida depois da dor. Que é possível reconstruir-se, mesmo quando tudo parece perdido. E se esta história tocou seu coração como tocou o meu ao relembrá-la, pense nas mulheres da sua vida, sua mãe, sua avó, suas tias, suas amigas. Quantas histórias elas carregam em silêncio. Quantas dores nunca compartilhadas. Talvez seja a hora de ouvir essas histórias, de quebrar esse silêncio. Porque é no silêncio que histórias como a minha continuam a acontecer.